Olá pessoal, boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez, né? Para quem não me conhece, meu nome é Laila, sou trabalhadora da casa do GEPA, né? E hoje estarei aqui conversando um pouquinho, refletindo junto aqui sobre este tema que é muito importante, que muitas vezes a gente nem se dá conta de refletir sobre ele, né, dos impactos dele na nossa vida, na nossa formação. Então vamos começar fechando os nossos olhos, tranquilizando nossas mentes, nossos corações, vamos relaxando e agradecendo a Deus por mais esse instante, por mais esse momento, por cada oportunidade de nossas vidas, por esse dia tão feliz, por tantos ensinamentos em todos os momentos da nossa vida. Que a luz, o amor e a alegria esteja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Olá, então, boa noite a todos. Estou vendo aí um pessoal falando olá. Olá a todos, sejam bem-vindos aí nessa conversa, nessa reflexão aí sobre a importância do trabalho, né? Então, mas, poxa, o trabalho não é importante, né? Quando a gente, né, no nosso vício, no nosso vício de pensamento, né, do cotidiano, na nossa correria, né, principalmente quem mora em cidade grande, né, aqui a gente de São Paulo e tudo, né, a gente pensa, a importância do trabalho. Trabalho é importante para quê? Trabalho é importante porque eu tenho meus boletos para pagar, né? A gente pensa trabalho de um lado e já pensa nos boletos que vão chegando aí, né? E por isso a gente pensa em trabalhar. Mas o que eu quero falar hoje não é sobre, não é tanto com o foco no trabalho material, e sim a gente pensar também no nosso trabalho espiritual. Mas não tô falando de trabalho mediúnico, né? Estou falando aí do nosso trabalho enquanto criaturas divinas no universo, né? Sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, soberanamente justo e bom, e que nada no universo é aleatório. Tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma importância, né? E o trabalho, para nós, ele é fundamental, certo? Por que o trabalho é importante, né? Então, o trabalho material é importante? É também importante. A gente precisa pagar aí os boletos, como eu disse, né? A gente tem aí essas coisas, mas a gente tem que o quê? Nós, enquanto seres vivos, né? Enquanto criaturas aí no universo, né? Nós temos que ser responsáveis pelo nosso, pela nossa existência, né? Então nós temos que ser responsáveis por ter um abrigo, uma moradia, temos que ser responsáveis por termos aí uma fonte de alimentação, né? Por podermos nos vestir, né? Nos alimentar, né? Então tudo isso é parte, né? A gente só tem essas coisas, essa segurança e qualquer tipo de conforto na nossa vida material através do nosso trabalho. E é importante que a gente busque o trabalho, que a gente busque
garantir a nossa existência sem gerar ônus para a sociedade, né? Porque uma das fontes da desigualdade social não é tem ligação com o trabalho, mas não propriamente com a renda, né? O que acontece? Por que a gente tem esse desequilíbrio na sociedade? A gente tem pessoas vivendo aí em condições melhores, outras em condições ruins. Por quê? Porque a distribuição do trabalho é igual. E eu não tô falando de ter o emprego com carteira assinada, coisa assim, que também é importante. Mas, como eu disse no outro dia eu falei sobre a vida espiritual versus a vida material, qual é a nossa vida real, né? Eu falei numa outra live aqui. E aí, assim, a perspectiva do trabalho, que a gente tem esse olhar aqui, né? Que a gente possa refletir sobre esse trabalho voltado para essa nossa vida real, que é a nossa vida do espírito, né? Nós, enquanto espíritos, né? O trabalho tá lá, né? Tá no livro dos espíritos. Eu peguei aqui o livro no digital, né? Que eu tô aqui com o livro no Kindle aqui. Então tem aqui, ó, Lei do Trabalho, né? O capítulo 3 ali, né? Do livro dos espíritos, da parte das leis morais, que é o livro 3º. Então já começa aqui, ó, necessidade do trabalho, né? Então, assim, o trabalho é uma lei da natureza, nós, né, tá aqui escrito assim, né? É a civilização, né? Obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Então, assim, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo mais necessidade de trabalhar. Por quê? Porque a gente tem prazeres, a gente busca o conforto, a gente busca melhoria na nossa qualidade de vida. Se a gente for pensar lá no homem de Neandertal, também trabalhava, só que trabalhava muito menos, né? Eu sou professora, né, de alfabetizadora e tal, e eu tenho um livro de uma autora fantástica, uma das grandes autoras de literatura infantil, que se chama Eva Furnari. Ela tem vários livros muito bacanas para crianças, né, nessa fase pré-escolar, até vai 11, 12 anos, se bem que tem gente que gosta até além disso. E ela tem um livro chamado Lolo Barnabé, que é um livro que, para mim, é um dos livros de literatura infantil juvenil mais fantásticos que tem. Eu amo de paixão. E ela, o Lolo Barnabé é o personagem que ele era lá o homem das cavernas e ele vivia bem com a família dele lá nas cavernas. E eles eram felizes, sentavam em volta da fogueira, contava historinha e vivia super de boa. Até que, o que acontece? Ele começa a inventar. E conforme ele vai inventando as coisas para facilitar a vida, eles vão sentindo necessidade de inventar mais coisas para dar conta dos buracos que as facilidades vão deixando. Então, assim, o progresso é inevitável e vai gerando mais trabalho, vai gerando mais trabalho, mais trabalho. Então a gente vai tendo essa necessidade. Embora o que acontece, né? Na história também vai falando um pouco disso. Conforme vai aumentando o nosso desenvolvimento, né? A gente vai também tendo o quê? O trabalho também vai tendo mais vertente intelectual do que tinha antes, entendeu? Então, assim, agora eu vou, né, ter aí um trabalho mais intelectual, de raciocínio, não vai deixando de requerer do ser humano
o trabalho braçal, né? Então, hoje em dia nós temos máquinas que fazem, né? Os engenheiros pensam, né? Raciocinam, criam máquinas que têm lá as fórmulas de física, de tudo, que fazem o quê? A força, calcula a força, o movimento, e aí, né, as máquinas fazem aquilo que antes era o ser humano que tinha que fazer lá, por exemplo, martelar alguma coisa, né? Claro que a gente ainda tem necessidade de coisas artesanais, isso também é importante, mas o pesado, né? O artesanal ficou para os detalhes, o manual ficou para os detalhes, né? Para você fazer uma coisa mais minuciosa, mais elaborada. Agora, o pesado mesmo, hoje em dia é feito pelas máquinas. Isso é fundamental, né? Que assim seja. E porque o nosso trabalho também foi se aprimorando, né? E vai nesse processo evolutivo, né? A gente vai tendo essa percepção. E aí, o que acontece? À medida que isso acontece, a gente vai tendo mais necessidade de trabalhar e o trabalho não é mais tão braçal. A gente vai abrindo espaço para que a gente possa exercer esse trabalho intelectual, que é, por exemplo, o trabalho de formar outras pessoas, né? É um trabalho intelectual que é tão necessário quanto o trabalho, por exemplo, de coletar o lixo, né? São dois trabalhos diferentes a princípio, mas que têm, são vitais para a sociedade, porque se não tiver alguém ali que vai ensinar, que vai contribuir ali intelectualmente para a formação, passando o conhecimento para as próximas gerações, vai ficar difícil, porque cada geração que vier vai ter que recomeçar do zero. A gente não progride dessa forma. Entretanto, se tiver tudo sujo, cheio de lixo, vão vir insetos e tudo mais, e a gente vai ter aí problemas sanitários que não vai dar nem tempo de uma geração chegar até a outra para poder contar aí a história, né? Então, assim, todo o trabalho é importante e é isso que a gente tem que reconhecer. E aí, para além disso, então assim, eu falei, né, um pouco dessa questão do trabalho na vida humana, na nossa vida material, que com o propósito evolutivo, né, não só para dar conta das nossas questões materiais puras e simples, mas com o nosso propósito evolutivo, né, que a gente tem aí esse progresso da humanidade, né, que vai aprimorando as formas de trabalho com o passar dos anos, mas também a gente tem que pensar no trabalho, na questão da formação moral de nós, né, enquanto humanidade, de nós seres humanos aí, né? Porque o trabalho, ele gera o conhecimento, ele interfere diretamente nas relações, né? E é através do trabalho que a gente vai conseguir uma sociedade mais justa, mais igual. E é esse trabalho moral, espiritual, intelectual que vai garantir isso. Porque quando eu conseguir perceber que todo ser humano precisa de trabalho, a gente faz um tempo atrás, né? Eu
tava assistindo aí umas lives, logo no começo da pandemia, né? Começou a estourar live, né? E aí a Rafa Brits estava fazendo uma live falando lá do curso dela, dá um curso e tal, né? De formação, de fortalecimento, né? Foco para mulheres e tal. E ela fez uma série de lives lá gratuitas para apresentar lá o conteúdo dela. E eu assisti, né? Uma pessoa que eu gosto e tal. E uma das coisas que ela me falou, me falou, né? Falou pra todo mundo, tô achando que é pra mim, íntima. Que ela falou que é muito interessante sobre a relação, né, da gente que é mãe, né, com relação a como a gente comunica para as crianças que a gente vai trabalhar, por exemplo. Ai, eu vou sair para trabalhar. Não, filho, né? Você tem a criança, aí você se apega, fica ali a licença maternidade, depois você tem que sair. Aí a criança às vezes vai pra escola, às vezes fica com alguém e tal. Beleza. E aí você fica ali se martirizando, porque, ai meu Deus, eu não tô com meu filho, eu vou ter que sair para trabalhar, eu vou ter que sair. E, como se aquilo fosse assim, algo cruel, algo, né? E aí você fala, não, filho, a mamãe tem que sair para trabalhar, porque tem que pagar as contas. O pai também, né? O pai, eu queria ficar aqui brincando com você, eu queria ficar aqui cuidando de você, mas eu tenho que, né, trabalhar, porque senão a gente não tem dinheiro para pagar as contas, para fazer as coisas. E aí ela falou que não é essa a melhor forma de comunicar. Por quê? Porque não é só para pagar as contas, para sobreviver que a gente trabalha. A gente trabalha porque o nosso trabalho tem uma importância social. Então, e aí eu pensei assim, que, né, hoje em dia eu me policio, às vezes ainda dá uma escapada, né, porque a gente tem vícios aí construídos aí bastante tempo, mas, né, ela falou, não, a gente tem que falar pro filho, olha, filho, eu vou sair para trabalhar porque o meu trabalho é uma coisa muito importante e que eu faço muito bem esse trabalho, por isso eu estou lá ganhando para fazer esse trabalho. Então é importante que eu vá fazer esse trabalho, porque esse meu trabalho vai fazer diferença na vida de várias pessoas. E aí, né, eu falei, poxa, então assim, por que eu disse isso? Porque a gente é educado de uma forma a tratar o trabalho, olhar para o trabalho como algo pesaroso, difícil, chato, enquanto que nós temos que ser gratos pela oportunidade de trabalhar, de produzir algo para o mundo, para a vida em sociedade, para as pessoas, né? Isso é muito importante. E aí, o que eu penso é assim, seja lá qual for o seu trabalho, ele é importante. Todo trabalho tem uma importância para a sociedade. Todo trabalho vai fazer diferença na vida das pessoas. Eu não posso achar que, né, falar, mas o meu trabalho, mas não é o trabalho que eu gosto. Ok, né? Se não dá ainda para você falar pro seu filho, né, para você falar para você mesma para você mesmo que você vai fazer o seu trabalho porque você gosta, pelo menos fale que ele é útil. Reconheça a utilidade, né? Eu, né, falo todas as vezes, né? Tenho altos e baixos, mas eu cada vez mais, né? Já tive fases mais revoltadas. Hoje em dia, né? A pandemia me ajudou a olhar para isso também de uma outra forma. E eu tenho buscado cada vez mais
agradecer todas as vezes porque eu tenho a oportunidade de fazer um trabalho que eu gosto de fazer. Não são todas as condições ideais, não é do jeito que eu sonhava, não, né? Eu idealizo ainda muito que não consigo colocar em prática, não só por minha vontade, né, ou por meu empenho, porque, né, eu trabalhando na educação como professora, a gente tem os limites, né, dos governos e tal, né? No caso, eu trabalho em escola pública, então a gente tem os limites do que o governo nos oferece, né? E nos propicia de condição, mas, contudo, eu tenho que todos os dias agradecer, porque eu tenho a oportunidade de ser professora, que é algo que eu sempre, que eu desde muito jovem quis e eu pude fazer e posso exercer essa profissão que eu escolhi. Então, poxa, eu sou grata, né? Tenho que ser grata. Não dá pra falar, vou reclamar do meu trabalho. É injusto, né? E aí eu tenho que falar pro meu filho, olha, né? Eu vou lá porque é o meu trabalho, é ensinar outras crianças, assim como você vai para sua escola e a sua professora também, às vezes, né, tá deixando lá os filhos dela com outra professora também, em outra escola, para ter aula, você vai para sua, eu vou para minha escola, vou dar aula, porque é importante ter uma professora para ensinar as crianças, para ajudar na aprendizagem e tudo mais. E isso é um diferencial, né? A gente olhar e pensar, poxa, meu trabalho realmente é útil, né? Agora, todo trabalho é útil, né? Como eu disse, um coletor de lixo, uma pessoa que varre a rua, uma pessoa que cuida da jardinagem, o pedreiro que constrói a casa é tão importante quanto o engenheiro que projetou, né? Não dá pra você falar e não dá. Os dois são importantes, né? Se o engenheiro ficar lá só projetando, não vai ter casa nenhuma. E se o pedreiro não tiver ali um discernimento, acaba, né? Corre o risco de não ficar ali as coisas tão bem estruturadas, pode dar algum erro, né? Mas como você vai mensurar, né? Precisa ter esse conhecimento. E aí, assim, é interessante, porque os pedreiros têm que estar lá e conhecer um pouco, né, do universo da engenharia para poder exercer a sua profissão, assim como o engenheiro também tem que saber calcular o cimento, como fazer, tem que saber, né, alinhar as coisas. Então, assim, não dá para você separar e falar que um é mais importante do que o outro. Tudo é importante. E é isso que a gente tem que levar para a nossa vida em relação ao trabalho. E eu falei um pouco aqui de educação, porque aqui no Livro dos Espíritos, no final deste capítulo, né, que termina com a questão. Opa, deixa eu achar aqui. Com a questão 685 do Livro dos Espíritos, aí já fala, né, que o trabalho é importante e tudo mais, e que tem a questão do repouso, né? Ah, então, mas o repouso também é importante? Claro que é importante, né? Porque a gente tem necessidade do trabalho e ele é vital para a nossa evolução, para o nosso progresso. Sim, mas o repouso também é importante, porque se o corpo físico não descansar, chega uma hora que tem uma estafa, não produz mais nada. E a estafa pode ser, né, física, muscular, pode ser mental. Então a gente tem que parar, né? Até agora, principalmente depois agora por conta do home office, né? Tem gente falando, né, de técnicas de trabalho, onde você
trabalha em casa e se foca tantos minutos, e aí separa outros tantos para 5 minutos, para, né, que você tem que fazer esse dinamismo para você conseguir avançar e ser produtivo, né? Então, o repouso, o descanso também é importante, né? O que não dá para ser é o quê? Eu só ficar repousando. Então, a gente, né, para tudo, né, tudo, a gente tem que buscar o equilíbrio. Excesso de nenhum lado é bom, nem excesso de repouso, muito menos excesso de trabalho, né? Às vezes a gente tem que tomar cuidado também para não se viciar, porque aí a gente cria, ai, mas eu preciso descansar. Ai, mas eu preciso descansar. Ai, mas eu preciso descansar. E quando você vê, você tá parando, você tá deixando de fazer toda e qualquer coisa. Enquanto você poderia estar sendo mais produtiva aí, né? Então, isso é importante. Mas aí a pergunta que Kardec faz, a questão 685, que eu queria trazer aqui para vocês, que é bem interessante. O homem tem direito ao repouso em sua velhice. Né? Ele pergunta, o homem tem direito ao repouso em sua velhice? As espíritos respondem, sim, sua obrigação é sempre proporcional às suas forças. Então, chega uma hora que as forças, né, nós, enquanto encarnados, nosso corpo, que é feito de matéria essa que é perecível, que se desgasta, então uma hora gasta, acabou, não dá mais para continuar, tem que ir, né, ir parando, beleza. Aí 685A. No entanto, que recurso possui o idoso que tem necessidade de trabalhar para viver, mas não pode? E aí é um problema, né? Como eu mencionei aqui um pouquinho antes. A gente tem as questões sociais, né? Uma as causas, né, da injustiça social estão ligadas aí ao trabalho, né? Tem gente trabalhando demais e tem gente trabalhando de menos. O que acontece? Fica desigual, né? E quando eu digo, não é só o trabalho lá que gera renda, mas o trabalho em prol da nossa vida em sociedade, né? Isso inclui trabalho voluntário, isso inclui o trabalho dentro de casa, né? Hoje em dia a gente discute muito mais, né? A questão do trabalho doméstico, porque há um certo tempo atrás, né? 30, 40 anos, quase não era discutido. Por quê? Porque as mulheres ficavam em casa, elas tinham todo o trabalho doméstico e o homem saía, trabalhava e a função dele era única e exclusiva de botar o dinheiro lá para pagar as contas, para comprar comida e tal. Hoje em dia já não dá mais para ser assim. Por quê? Porque raramente os homens sozinhos conseguem dar conta de colocar todo o dinheiro para manter a casa. Ainda que consiga, as mulheres querem, né, e buscam aí o trabalho. Então, se ela vai trabalhar também fora e vai contribuir com o dinheiro de casa, nada mais justo do que os homens também contribuírem com as tarefas domésticas. E tem muitos casais, muitas famílias aí, muitos lugares que, né, a gente sabe que gera uma falta de estrutura, gera briga, né, coisas assim, porque por causa dessa distribuição desigual do trabalho, né? E até a pandemia também levantou essa questão, né? Tiveram aí famílias em que o pai podia ficar em casa, ia trabalhar em home office, podia, e a mãe, por exemplo, né, era enfermeira, funcionária da saúde, tal.
E aí ela tinha que continuar indo trabalhar no presencial, enquanto que o pai tava lá com os filhos, né, em casa ali. E teve gente que bugou, né, porque não tô nem falando de casos onde as pessoas não queiram, né, de má vontade, né, eu não quero nem entrar nessa discussão, mas porque a nossa educação foi assim, né? As mulheres cuidam de todas as coisas da casa e os homens cuidam de todas as coisas do mundo do trabalho, de conseguir o dinheiro e tudo mais. Só que a nossa vida mudou. E a gente tem que o quê? Se reeducar. A gente tem que mudar aí a nossa forma de pensar, de agir, os nossos hábitos que a gente construiu aí durante várias existências, tem que ficar diferente. Então, é um processo bem complexo, né? Então, quando fala, né, dos idosos que coisa, aí terminando aqui, os espíritos falam que o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. Então, se a gente parar para pensar, quando não tem aí alguém para o idoso tá lá e não tem família e tudo mais, né? A sociedade tem que ser responsável por custear aí a velhice desse idoso, né? Da mesma forma que a sociedade custeia, né? Tem que custear a infância de crianças que são aí de famílias mais desprovidas. Então a gente tem que pensar em tudo isso, né? E buscar dar condições para que as pessoas todas deem a sua contribuição social em forma de trabalho, né? Todo mundo tem que contribuir na sociedade, né? Só que isso não acontece. E por que isso não acontece? Aí tem um texto do Kardec que no final deste capítulo, ó, depois eu grifei ele todo e eu não vou ler porque ele é bem grande, né? Não dá tempo aí. Mas nesse trecho ele fala, né, que por que a gente tem essa dificuldade, por que a gente tem ainda essa desigualdade na nossa sociedade, por que o trabalho ainda é tão... chega a ser, pode ser considerado até um tabu, né? É uma coisa que, né, tem gente que a gente ainda tem esse vício, esse olhar, tem o que trabalhar, né? A gente leva isso com um peso, com, né, uma obrigação, quando na verdade precisamos aprender a agradecer pela oportunidade de trabalhar, de sermos úteis, né? E aí Kardec coloca aqui, né, que, né, porque isso só vai mudar através da educação. E ele coloca aqui, né, não é através da educação formal, né, ele coloca aqui, não a educação intelectual, mas a educação moral. E não a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres, a que forma hábitos, pois a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, a gente precisa começar a reconhecer essa importância do trabalho para que a gente se eduque enquanto sociedade, para ter o hábito de trabalhar, para ter o hábito de ser útil, de servir, de fazer algo, né?
Uma das máximas aí da doutrina espírita, nos preceitos aí que a gente repete incontáveis vezes é: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade senão o trabalho de ajudar o outro? Não é? O trabalho de fazer o bem é uma ação. Então, né, é uma ação que gera coisas boas, que é útil, que produz, né? E para terminar, eu quero falar, né, para vocês encerrar, né? Falei coisas técnicas, tudo. Encerrar falando com o nosso maior exemplo de todos aí, de tudo, né? Que é Jesus. Que ele fala, né, em uma de suas parábolas, em um de seus momentos que a gente tem aí. É um momento que é marcante, que dá pra gente abordar inúmeras coisas, mas que eu quero falar aí linkando com o trabalho, que é a parábola da figueira seca. Que Jesus, andando lá com seus discípulos, passa por uma figueira, busca ali um figo e não encontra nada. Ela tá lá, frondosa, legal, cheia de folhas, bonitinha, mas cadê o figo? Não tá. Então, é uma figueira que não dá figos. E Jesus, então, a amaldiçoa. Fala, então seque, figueira. Já que você não dá figos, que fique seca. Se você não tá servindo, né? Então, vou te tirar aí a sua... Né? Pra que vai... Né? Se uma figueira tem que dar figos e você não dá figos, né? Então, que seque a figueira. E aí, no outro dia, de fato, quando eles passam novamente, né, em frente à figueira, os discípulos percebem, falam, olha, mestre, a figueira que você amaldiçoou secou. E Jesus fala, se você tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, você moverá as montanhas. E aí, o que fica de lição pra gente? Que a gente tem que ter, que quando a gente não trabalha, quando a gente não reconhece a importância do trabalho, quando a gente não se predispõe a trabalhar, a gente está demonstrando, a gente está exercendo a nossa falta de fé. Porque o trabalho, quando eu trabalho, quando eu faço algo, quando eu exerço uma função, uma profissão, o que quer que seja, quando eu estendo a mão para ajudar alguém, é porque eu tenho fé. E eu tenho fé em quem? Em mim. E como que a gente pode dizer que a gente tem fé em Deus? Ah, eu acredito em Deus, eu sou uma pessoa de fé. E não trabalhar, não dar o seu melhor no seu trabalho, não reconhecer a importância do seu trabalho para o universo, para toda a obra divina. Na natureza tudo trabalha, tudo tem um propósito, tudo tem um serviço, uma utilidade, né? E se você... Então, aí Jesus coloca, se você não tem fé em você mesmo para produzir aquilo que você foi criado para produzir, o que você está fazendo aqui? Né? É isso que a gente tem que pensar, tem que olhar. Temos aí mãos, temos aí condições de trabalhar, vamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor, da melhor forma que a gente... Às vezes a gente fica enterrando os nossos talentos, né? A gente tem essa mania
A gente fala, né? Já tô indo pra outra parábola, né? Já tô vou fazendo uma mistura, mas é isso. A gente enterra os nossos talentos, deixa eles lá guardados, esperando, um dia eu devolvo. Não, né? Nós temos que trabalhar, contribuir. O trabalho é importante para a criação, para a obra divina. Tudo na natureza trabalha, as plantas, os animais, tudo tem uma ordem e até instintivamente, né, é feita. E aí parece que depois que a gente adquire livre-arbítrio, a gente acha que a nossa necessidade do trabalho acabou, mas não, aí é que ela pode ser ainda mais proveitosa, porque além de garantir a nossa existência, ela vai, além de, né, o nosso trabalho, além de, né, de fazer com que a gente sobreviva, ele ainda gera coisas boas para o mundo. Então, mais ainda a gente tem motivos para trabalhar. Então, que possamos reconhecer a importância do trabalho nas nossas vidas, não apenas para garantir a nossa sobrevivência, mas também para contribuir com a grande obra divina. Então, que sejamos úteis, que não sejamos figueiras que não dão figos. Se somos figueiras, vamos dar figos, vamos produzir, vamos fazer o melhor, o máximo. Mas a figueira não estava fazendo nada. Tá, tudo bem, ela dava sombra, legal, mas a razão dela, só para dar sombra, a gente tem árvores que não são frutíferas, que são árvores que têm flores, e que não precisam dar sombra, não dão frutos, e tá beleza. Essa é a função dela. Fazer a troca gasosa, manter o nível de oxigênio no planeta. Não tô dizendo que ela não é importante, né? Como eu tô falando, todo trabalho é importante, né? Todo. Então, a árvore que não dá frutos, ela é importante, ótimo, né? Que ela tem bastante folha, fica lá, faz bastante troca gasosa, deixa bastante oxigênio pra gente, né? Ajuda, dá sombra, a raiz por sobre a terra, deixa a terra mais fofa, mais arenosa. Ótimo! Ela tá cumprindo o papel dela. Agora, a figueira, que é uma figueira, que, portanto, tem a capacidade de dar figos, ela escolhe não dar figos, então ela tá cumprindo o papel dela? Ela tá fazendo o seu melhor? Não. Então, que a gente se policie, que a gente busque fazer o nosso melhor, fazer o nosso papel. É como a figueira que não dá figos, é como a gente trabalhar sem vontade. Tá, né? Vou trabalhar lá porque eu tenho que pagar as contas mesmo. Então vou fazer lá aquele serviço. E aí? É só? Não é só. Não é só isso. O trabalho tem função social e tem função espiritual, né? Tem função aí para o projeto divino para o nosso planeta, projeto do Cristo, para o projeto de Deus aí para todo o universo. Então, que possamos trabalhar mais e trabalhar com vontade, fazendo sempre o nosso melhor, dando aí, distribuindo figos aí para tudo quanto é lado, né? Que é, né, sempre o máximo que a gente possa contribuir, né? Isso com certeza vai nos garantir mais paz. Às vezes é cansativo, às vezes é difícil, mas o importante é a gente fazer sempre
o máximo do nosso e sempre o melhor que a gente pode. Certo, gente? Espero que tenha dado para entender essas reflexões. Eu falando disso, eu acabo sempre me empolgando e eu viajo muito, porque é uma coisa que eu gosto muito de pensar. Já tive muitas questões aí mal resolvidas com isso e agora eu tenho cada vez mais conseguido olhar para isso com mais carinho, que é isso também, sempre olhar com carinho para as nossas dificuldades, para a gente conseguir resolver, né? Se a gente olha com repulsa, a gente afasta, aí a gente nunca chega perto, nunca consegue resolver. Agora, quando a gente olha com carinho, a gente fala, vem cá, e de pertinho a gente vai vendo que tem um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, a gente resolve as coisas, certo? Então, agradeço a vocês pela oportunidade desse trabalho de conversar aqui, né? E vamos então fechar os nossos olhos, agradecer mais uma vez, infinitas vezes, ao Pai, a Jesus, a todos os bons espíritos que conosco caminham. Obrigada por toda luz, por todo amparo e proteção. Obrigada por estarem conosco em cada passo, nos fortalecendo. Que possamos cada vez mais trabalharmos, levando luz, amor, conforto, carinho, por onde caminharmos. Que assim seja, graças a Deus. E mais uma vez agradecendo, digo, quem quiser trabalhar, o GEPA tá aí, né? Temos várias oportunidades de trabalho de caridade, trabalho fraterno aí com os cafés da manhã, com o almoço no sábado, né? Café da manhã de terça e quinta, que a equipe sai para levar, né? Prepara e sai para levar para os moradores de rua, as pessoas em situação aí de vulnerabilidade. E, né? Olha só que oportunidade boa. Quando a pessoa não tem forças, não tem condições de fazer por si, a sociedade vai lá e ajuda, né? Então, aí é a execução da lei do trabalho aí para nós. Quem quiser participar, os trabalhos estão abertos para a gente poder tá auxiliando essas pessoas. Também aceitamos aí, precisamos muito de doações para continuarmos esse trabalho, tanto da marmita no sábado quanto o café, né? As coisas de café da manhã, gente, eu sempre falo, às vezes fala, mas eu só posso dar um pacote de bolacha. Então, se cada um que puder dar um pacote de bolacha der, a gente vai ter vários pacotes de bolacha. Agora, se eu falar, eu só posso dar um pacote de bolacha, então eu não vou dar nada. Aí, se todo mundo pensar dessa forma, não vai ter pacote de bolacha nenhum, não vai ter café para essas pessoas que precisam. Então, que a gente possa aí doar aquilo que a gente pode. Se não puder doar nada, quiser doar o tempo, quiser, né, doar o carinho na atenção com essas pessoas também, a casa tá de portas abertas. Certo, gente? Muito obrigada a todos. Uma boa noite, uma ótima semana